uma linda seguidora. Ela mandou mensagem pra mim no direct perguntando: Thaís, cadê você? Não vai fazer o Thaís Responde de hoje? Estou aqui cheio de perguntas, né? Abre a caixinha. E naquele momento que eu vi o comentário dela, eu fiquei muito emocionada. Porque eu lembrei da Thaís do passado. Aquela Thaís tímida, aquela Thaís que tinha dificuldades para se expressar, que sentia que não sabia de absolutamente nada. Eu tinha um sentimento de menos-valia dentro de mim, onde eu me sentia que eu não era capacitada para falar nada sobre esse assunto. Por mais que eu tinha vivido a experiência da reprogramação mental, da cura emocional 360 graus, foi onde eu criei a técnica Fênix e o método Trance, eu sentia que eu não estava capacitada para ensinar para ninguém, era só para mim. Então eu tinha que quebrar esse bloqueio. Então todas as vezes que eu ligava a câmera no Instagram da Cosmo Quantic, o meu coração tremia, eu suava muito, mas eu estava ali quebrando um grande bloqueio. Como eu já tinha muitas formações, eu sabia que um bloqueio ele só consegue ser quebrado definitivamente quando você enfrenta ele. Quando você faz aquele bloqueio sentir medo de você. Então, quando as pessoas falam pra mim: ai, Thaís, eu tenho medo de fazer isso. Você tem que colocar o medo no lugar dele. Você tem que fazer com que o medo sinta medo de aparecer pra você, sinta medo de existir dentro de você. Então, como é que você faz isso? Com atitudes. Thaís, eu tenho dificuldades para dirigir. Você vai lá e vai abrir o processo de tirar a sua carteira de motorista. É assim, você vai pegar o carro, você vai enfrentar aquele volante e você vai seguir em frente, porque você precisa fazer isso. Ah, Thaís, eu tenho dificuldades para falar em público, eu não consigo falar nem com 3 pessoas. Você vai dar um jeito de criar um grupo, de criar uma rede social para que você fale com 10, 20, 30 pessoas, tremendo, suando, mas você vai fazer isso. Quando alguém chega para mim e fala assim: nossa, Thaís, quanta facilidade, quanto empoderamento, quanta convicção você ensina e ninguém tem dúvida do que você está ensinando, porque você fala com tanta confiança, com tanta segurança, que se a pessoa tiver dúvida, é porque a dúvida está mais nela do que em você, porque você tem muita certeza daquilo que você está ensinando. Mas eu sempre digo para todas as pessoas que essa Thaís, ela foi construída, ela foi cocriada, ela foi alinhada todos os dias em pensamentos, em emoções, em sentimentos, em decisões, em comportamentos. E eu fui alinhando e eu fui criando essa Thaís. Então você cria a sua confiança, você cria o teu empoderamento, você cria a tua fluência para falar com qualquer quantidade de pessoas. Mas você só cria quando você toma a decisão de mudar. Então, quando eu estava lá, no início da Cosmo Quantic, eu tinha muita dificuldade. E eu sentia que eu falava sozinha, que não tinha ninguém me assistindo. Ou seja, que aqueles stories que eu estava gravando, a impressão que eu tinha é que as pessoas estavam passando aquilo aleatoriamente e não estavam escutando nada do que eu estava falando. Tamanho era o sentimento de menos-valia que ainda existia dentro de mim. Porque é o seguinte, não importa se esteja uma pessoa, 50 pessoas ou 1 milhão de pessoas te escutando. O que importa é a transformação que você está fazendo naquele momento. Se 10 pessoas assistem os meus stories, eu não estou preocupada se só tem 10, se só tem 20, se só tem 600 pessoas me escutando nesse momento. Eu me preocupo com a transformação. Eu me preocupo com o conteúdo que eu estou entregando. Porque não é o que eu ensino para vocês, é o que vocês fazem com aquilo que eu ensino. Isso é a vida. E hoje eu não tenho nenhum medo de estar conversando sozinha, porque eu não estou sozinha e nunca estive sozinha. Sempre teve pessoas acreditando no meu potencial. Sempre existiram pessoas que estavam sendo transformadas, nem que seja 1% pela frase que eu disse para elas. Mas o mais interessante de tudo, a pessoa mais importante da minha vida estava me apoiando, estava acreditando em mim e estava comigo sempre, que era eu mesma. Se você tem assim, você não precisa de mais ninguém para te apoiar, para te validar, para te aceitar. Porque você tem a si e é isso que importa. Então, se você está escutando esses stories, é porque você precisa saber essa informação. Se você tem a si, você conquista o mundo.
Porque você é a pessoa mais importante da tua vida. No final das contas, o que sobra é você e mais nada. Então aceite você, se aprove, se ame incondicionalmente. Porque você precisa muito mais de você do que da opinião do outro, sobre o que você quer exercer sobre a tua vida. Então, sempre lembre da minha história. Eu era uma pessoa que tinha passado em 2 faculdades federais para medicina, mas a faculdade que eu realmente queria passar, eu não passei. E aí eu fiquei tentando e não passava. Mas não era isso que eu tinha que fazer. Era isso aqui que eu tinha que fazer. É isso aqui que eu tinha que falar. Era isso aqui que eu tinha que exercer. E eu já sabia disso, mas eu tinha medo muito mais da opinião dos outros do que com o que eu tinha que cumprir nessa minha existência. Isso é incrível, né, gente? Então não relute com o seu propósito de vida, com a sua verdadeira identidade. Não fique preocupado com a opinião dos outros. Os outros nunca vão te fazer feliz, a não ser você. Que lindo isso, né, gente? Isso é muito incrível. Então, quando eu vi o comentário dela, eu pensei o seguinte: que incrível. Há meses atrás, eu achava que ninguém estava me ouvindo. Hoje as pessoas sentem falta de mim. Hoje as pessoas sentem sede pelo meu conhecimento para que elas possam transformar a vida delas cada vez mais. Hoje as pessoas confiam no que eu estou falando e sabem que dá resultado. Mas eu cheguei à conclusão de que as pessoas só conseguem enxergar isso em mim, porque eu me tornei essa confiança e essa segurança para fazer com que ninguém tenha dúvida do que eu estou falando.